Autoridade pastoral. Por que é que se percebe que nessa geração a autoridade pastoral não é levada muito a sério? Tem vários fatores. Primeiro, que vivemos em uma geração que o respeito pelas autoridades é desconsiderado de forma declarada, não é tão sutil, não é sutil, mas sim declarado. Isso fazendo parte de uma sociedade corrupta, degenerada, mas, por outro lado, se percebe também que os escândalos que envolvem a vida das autoridades e voltando para a questão eclesiástica, no que se trata do contexto igreja, as pessoas têm pouca referência, homens como referência. Referência como ser humano, de caráter, de respeito, digno de honra. Nós temos pessoas que têm muita aptidão, pregação, de oração, pessoas que expulsam demônio, que prega a palavra com sabedoria, com profundidade. Só que não podemos nos esquecer que a nossa postura do dia a dia como pessoa, como patrão, como esposo, também é levado em consideração. Até porque pela propagação das redes sociais, as pessoas propagam de forma intensa e rápida as posturas negativas de homens e mulheres. Se sabe muito um do outro hoje em dia. Qualquer escândalo que acontece lá no estado da Bahia chegará aqui em São Paulo em poucos minutos, dependendo até ao mesmo tempo, ao vivo. Hoje tem câmera, tem as pessoas filmando com muita facilidade, todo mundo tem uma câmera em sua mão através do celular. Se ouve tantas coisas, antigamente, muitas coisas que se ouvia, a gente descobria que depois boa parte era calúnia contra homens e mulheres, servo de Deus. Entretanto, nós percebemos que várias coisas que ouvimos hoje, elas são verdadeiras, acontecem mesmo. E o crédito pela posição pastoral hoje é muito pequeno pelaquilo que deveria existir, o respeito. Muitos de nós que somos obreiros do Senhor não damos testemunho, não somos mais exemplo. Se ouve até algumas lideranças dizendo que não quer ser exemplo de ninguém. O apóstolo Paulo diz para Timóteo ser exemplo dos fiéis. Paulo diz que ele era imitador de Jesus e que a igreja, que o servo de Deus, o imitasse. Como é que nós nos portamos? O que as pessoas esperam de nós? Está sendo suprida a expectativa? Ou andamos como pessoas sem Deus, distante da palavra, fora dos requisitos bíblicos? Quando se olha então para a palavra do apóstolo Paulo, falando a Timóteo, a posição de caráter, de postura, a maneira de ser, tanto de Timóteo, como também de Tito, o que ele pede para aqueles moços, para aqueles jovens, serem e tratarem as pessoas. Ele não está apenas dizendo, olha, vocês têm que ser assim diante de Deus para ser aprovado por Deus, mas em relação às pessoas, como eles deveriam ser. Não é o esforço para agradar as pessoas, porque não podemos viver à mercê das pessoas, mas a fim de não estragar, de não prejudicar. O que a palavra de Deus quer que cada liderança seja, cada obreiro seja. O escândalo hoje fica aí em terceiro lugar entre todos os escândalos mais absurdos quando se envolve a autoridade, segundo algumas pesquisas. Isso é triste, mas tem tanta história de obreiro, de pastores, que a gente, para acreditar em alguém, num homem, numa mulher de Deus hoje, que se
que exerce uma função no reino de Deus, é difícil respeitar aqueles que são verdadeiros por causa daqueles que são falsos, que por causa dos que o excesso de maus exemplos e de comportamentos negativos contrário à palavra de Deus, fica difícil para os novos convertidos, aqueles que chegarem, os recém-convertidos, acreditar que existem mesmo homens e mulheres de Deus. Não estamos falando de perfeição. Uma outra coisa é perceber que algumas lideranças anunciam a palavra de Deus com aquela força, com aquela graça, mas a sua família não corresponde. Há pouco tempo eu vi uma pessoa falando de um certo líder evangélico que pega bastante pesado com a igreja. Mas quando as pessoas assistem à família, observam a família é a primeira a não seguir aquilo que ele tanto espera que a igreja faça ou se comporte. Então, nesse caso, ele não terá autoridade. As pessoas vão até entender que é verdadeiro as suas palavras, mas vão ter dificuldade para assimilá-las por causa da postura que ele não corrige na própria família. E aí, quem não cuida bem da casa de Deus, quem não cuida bem da própria família, da própria casa, poderá cuidar da família de Deus? Ficará muito difícil. Então, líder, obreiro, quando você ter a preocupação em corrigir as posturas negativas dentro da congregação, quando se fala dos membros, que são correções necessárias, observe primeiro se você é um exemplo a ser seguido. Senão as verdades que tu dizes não terá efeito positivo.